Bom dia! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma videoaula de História. Para começarmos a videoaula, vamos relembrar um pouquinho a aula anterior, onde nós falamos sobre as leis nas primeiras civilizações. Lembra que foi falado sobre o Código de Hammurabi? Bom, nós temos algumas curiosidades também sobre esse Código de Hammurabi. Esse código foi o primeiro código escrito. Outra coisa, ele foi escrito em mais de uma língua. Umas já eram bem conhecidas da civilização, outras ninguém conhecia, mas, através da comparação entre as duas escritas, pôde-se aprender essa língua desconhecida. E isso foi muito importante para que pudéssemos ter acesso a documentos que antes a gente não conhecia. Isso foi muito importante para a nossa civilização, muito importante para nós. Nós vamos assistir agora um vídeo que vai falar mais um pouquinho sobre a lei de Hammurabi. Vale a pena! Bom dia! Voltamos para a aula número 2, mais uma videoaula de História. E agora nós vamos falar sobre as leis no mundo contemporâneo. Eu peço para você dar uma pausa, abrir o seu livro, página 70 e acompanhar com a gente o conteúdo. Nós vamos entender primeiro que existem duas formas de governo clássica e que você com certeza já ouviu falar: monarquia e república. Monarquia é quando um chefe é o monarca, um rei, uma rainha, um imperador, uma imperatriz. E a característica típica é que o cargo ele é um cargo hereditário, ou seja, ele vai passando de geração a geração dentro da mesma família. E ele é vitalício, a pessoa fica no cargo até um dia vir a morrer. Já no sistema de república, o chefe é uma pessoa escolhida pelo povo e é chamada de presidente. Nesse caso, o seu cargo não é vitalício e ele também não é hereditário, não passa na mesma família. O sucessor ele tem que sempre ser votado pelo povo. Nunca pode ser transferido na mesma família. Bem, acompanhe aí na página 70 sobre as leis do Brasil e de outros países também. Elas foram influenciadas por dois grandes acontecimentos na nossa história. Um foi a independência dos Estados Unidos da América, que ocorreu em 1776, e o outro, a Revolução Francesa, de 1789. Veja como isso ocorreu. Na independência dos Estados Unidos, antes o país estava dividido em colônias e foi necessário que se redigisse uma declaração de independência. E essa declaração tinha o objetivo de manter o país unido e forte. Os princípios serviram como base para as leis do nosso país também. O segundo, o da França, a Revolução Francesa, teve início também com uma guerra interna, que acabou com o poder absoluto que tinha dos reis. E também implantou o sistema de governo republicano. Preparei um vídeo para explicar melhor essa parte e eu queria que agora vocês parassem para assistir esse vídeo, mas já vou deixar com vocês também o comando que logo em seguida vocês vão poder ler no livro na página 71 sobre essas duas declarações dos Estados Unidos e da França e fazer as atividades da página 72. Agora, dá uma olhadinha nesse vídeo que preparamos. A independência dos Estados Unidos. Era uma vez 13 colônias divididas em as do Norte, Centro e Sul, que eram controladas pela Inglaterra. Por causa de uma briguinha com a sua amiga França, uma briguinha que durou anos, vencida pela Inglaterra, acabou tendo muitos gastos altos.
Então, para conseguir pagar a conta, pensou e teve uma ideia. Vou cobrar das nossas queridas colônias, através de taxas e de leis como a lei do selo, que tudo tinha que ter o selo inglês, e a lei do chá, onde o único que podia ser vendido era o chá inglês. Os colonos, revoltados, fizeram a festa do chá. E sabem como foi? Eles se disfarçaram em índios e invadiram 3 navios que traziam chá inglês. Jogaram toda a carga no mar, sem dó nem piedade. A Inglaterra implantou então leis intoleráveis. Manda as intoleráveis! As colônias se enfureceram e fizeram 3 congressos para derrubar as leis intoleráveis. Além disso, as colônias do sul se juntaram à Inglaterra. Houve combate. Foi quando Thomas Jefferson apresentou um projeto de independência das colônias. Houve combate de novo. As colônias venceram, com a ajuda de alguns amigos, entre eles França e Espanha. No fim, as colônias se tornaram os Estados Unidos da América. Seu primeiro presidente, George Washington. E é o fim.